Eu ainda me lembro vividamente daquela noite. Era o tipo de noite que fica para sempre comigo, não por drama, mas porque algo mudou silenciosamente dentro de mim para sempre. A casa estava estranhamente quieta. Meu filho, Lucas, saiu com os amigos e eu fiquei sozinho com meus pensamentos e o ruído fraco da cidade lá fora. Eu estava sentado no sofá, cansado, depois de um longo dia de trabalho, trocando de canal sem entusiasmo, quando ouvi uma batida leve na porta. Eu não esperava ninguém, já era tarde, curioso. Abri a porta e vi Mateus, o melhor amigo de Lucas, parado ali. É o rapaz que eu vi crescer ao lado de Lucas desde criança, sempre alegre, cheio de vida, mas naquela noite ele parecia diferente. Ele parecia frágil, quase vulnerável, como se o peso do mundo o esmagasse. Ele evitou o meu olhar ao sussurrar: "Posso ficar aqui um pouco?" Eu não quero voltar. Sem pensar, eu me afastei e o deixei entrar. O ar entre nós ficou pesado, como se um segredo estivesse prestes a ser revelado. Mateus não era mais só um menino, ele carregava algo dentro de si, uma tensão que eu não podia ignorar. Quando ele se sentou, eu vi que sua confiança habitual foi substituída por ansiedade. Ele mexia no capuz da blusa, os olhos vagando como se procurasse uma saída ou um lugar para pertencer. "Quer um café?" Eu perguntei, com a voz mais suave que o normal. Ele assentiu em silêncio. Nós nos sentamos juntos na sala, à luz da lâmpada, criando sombras longas. Por um tempo, só havia silêncio, confortável mas tenso. Eu observei mais do que deveria. A forma como ele cerrava o maxilar enquanto pensava, a maneira como suas mãos tremiam levemente. Eu pensei no quanto Lucas significa para mim. Ele é minha orgulho e alegria. E Mateus, seu melhor amigo, apareceu de repente, despertando algo em mim que eu não sentia há anos. Era confuso, inquietante, mas estranhamente reconfortante. "Obrigado por me deixar ficar." Mateus finalmente disse em um sussurro. "Qualquer hora." Eu respondi, sem saber o que mais dizer. As horas se passaram enquanto conversávamos sobre tudo: escola, sonhos, medos, mas sempre havia algo não dito entre nós, um fluxo silencioso que nos aproximava. Eu sentia isso em cada olhar, em cada respiração que durava demais. Naquela noite, nada foi resolvido, mas tudo mudou. Mateus não era mais só o amigo de Lucas. De algum jeito, ele se tornou mais que isso. E no fundo de mim, isso era só o começo de uma história que eu nunca esperava viver. Na manhã seguinte, a luz do sol passava pelas cortinas, desenhando faixas suaves no chão da sala. Mateus ainda estava lá, sentado quieto, olhando o celular como se o peso da noite anterior não estivesse em seus ombros. Eu preparei café fresco e me sentei na frente dele. Por um momento, só nos olhamos, dois seres enredados em algo que nenhum de nós planejou. "Você dormiu bem?" Eu perguntei, quebrando o silêncio. Mateus deu de ombros, seu sorriso habitual substituído por hesitação. "Não muito. Não consigo parar de pensar." Eu assenti, entendendo mais do que mostrava. A verdade é que eu também não paro de pensar nele, no que está acontecendo entre nós. Nas semanas seguintes, Mateus
começou a visitar mais frequentemente, não só porque Lucas o convidava, havia algo diferente, como se ele procurasse um lugar seguro, ou talvez algo mais. Nós nos sentávamos na cozinha à noite, conversando, leve sobre a vida, e sonhos. Mateus tinha um jeito de olhar que me apertava o peito, como se ele tentasse ver através das paredes que eu construí. Uma noite, ele me surpreendeu. Você já se sentiu vivendo a história de outra pessoa, como se estivesse presa em um lugar que não é seu? Suas palavras me atingiram mais do que eu esperava. Eu pensei nos anos fingindo e escondendo parte de mim para manter tudo normal com Lucas. Sim, eu finalmente disse, mais do que você sabe, ele assentiu, um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos. Naquela noite, a distância entre nós pareceu encurtar, as barreiras que eu mantinha começaram a cair. Eu percebi que talvez isso não fosse só sobre o amigo de Lucas, talvez fosse sobre duas almas quebradas, se curando uma à outra, mas eu sabia que a realidade não era tão simples. Sempre há limites, medos e consequências nas escolhas que fazemos. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vivo. Os dias viraram semanas e as visitas de Mateus se tornaram um hábito silencioso que ambos desejávamos. Havia conforto na familiaridade, em compartilhar espaço, segredos e sentimentos não ditos sem pressão. Em uma tarde chuvosa, Lucas estava no treino de futebol, deixando Mateus e eu sozinhos em casa. O som da chuva na janela criava uma atmosfera serena, mas algo dentro de mim estava mudando. Mateus se sentou mais perto, ficando inquieto com a bainha da camisa. Eu quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas. Em vez disso, estendi a mão e toquei levemente a dele. Foi um gesto simples, mas poderoso. Ele olhou para cima, os olhos arregalados e curiosos. Eu tenho medo, ele admitiu, em um sussurro. Eu também, eu confessei. Mas às vezes o medo é o que prova que é real. Nós ficamos ali em silêncio, o espaço entre nós cheio do que não era dito. Naquela noite, deitado na cama, eu pensei em quão frágil tudo era. Um passo errado poderia destruir o pouco que tínhamos. Ainda assim, eu não podia negar o calor crescendo no peito, a esperança de que talvez, só talvez, valesse a pena arriscar. Nas noites seguintes, as coisas fluíram em um ritmo que eu nunca imaginei desejar. Mateus vinha mesmo quando Lucas não estava, e nós nos sentávamos na varanda dos fundos, tomando café ou só ouvindo os sons da noite. Ele sempre ficava mais tempo do que dizia, e eu nunca pedia para ele ir. Uma noite, debaixo das estrelas, Mateus inclinou a cabeça para trás e suspirou. Eu odeio o silêncio da minha casa, ele disse, como se ninguém me visse lá. Eu te vejo, eu disse baixinho, me surpreendendo. Ele piscou, o rosto tenso por um segundo antes de relaxar. Você sempre diz as coisas certas. Ele murmurou. Eu não. A maior parte do tempo eu tenho medo. Medo do que sinto. Medo do que significa. Mas eu sinto isso. Eu vejo você. Eu vejo todo você. Houve um silêncio tão profundo que eu quase perdi quando o joelho dele tocou o meu, e ele não se mexeu. Eu também não. Nós ficamos assim, o leve toque de pele, falando mais que palavras. Eu sentia a respiração dele desacelerar ao meu lado. Primeiro, o ombro dele
roçou o meu, depois ficou lá descansando como se pertencesse. Não falamos, não precisávamos. Há momentos que simplesmente acontecem porque estão destinados. Naquela noite, não cruzamos limites, mas algo sagrado aconteceu entre nós, algo real. Eu não dormi muito depois que ele foi embora. Deitado na cama, pensei na forma como ele me olhou antes de sair, como se quisesse dizer algo, mas não pudesse, ou talvez tivesse dito sem palavras: eu já tinha caído. Lucas estava fora no fim de semana, visitando a mãe em outro estado, deixando a casa estranhamente quieta. Eu não esperava que Mateus aparecesse então. Naquela noite, logo após o pôr do sol, ouvi a batida familiar na porta. Ele estava lá, com gotas de chuva escorrendo da blusa, o cabelo molhado, as bochechas coradas. Ele nem me saudou. Ele só me olhou com a mesma vulnerabilidade da primeira noite. Ele disse que não queria ficar sozinho naquela noite. Eu não perguntei porquê, só o deixei entrar. No fim, fomos para a cozinha. Nós dois, andando descalços no chão frio, conversando enquanto esquentávamos água, parecia natural, até íntimo, como se tivéssemos feito isso centenas de vezes, como se pertencêssemos ao mesmo espaço. Às vezes, Mateus falava, os olhos fixos no chão, eu me sentia como se estivesse em uma casa de vidro, todo mundo me via, mas ninguém me via de verdade. A voz dele tremia, mas ele não chorou. Ele não precisava, eu sentia a dor em cada palavra. Eu te vejo, eu disse de novo. E dessa vez eu quis dizer ainda mais. Mateus ergueu o olhar devagar, seus olhos demoraram nos meus, procurando, desafiando para não olhar para longe, e eu não olhei. Ele se aproximou um pouco mais, o coração batendo forte. Eu quase ouvia os batimentos entre nós. O meu também acelerou, não de medo, mas de reconhecimento, da dor finalmente ser vista e entendida. Eu não sei o que isso é, ele sussurrou. Eu também não, eu disse, mas é real. Ele sorriu, um sorriso suave e melancólico, que era como eu me sentia. Então, devagar, ele estendeu a mão, não de forma ousada, mas como uma pergunta. Seus dedos tocaram os meus na bancada, só um toque leve, quase nada, mas me chocou tanto que eu prendi a respiração. Nós ficamos ali, mãos entrelaçadas, olhos fixos, o resto do mundo embaçado, tudo ficou silencioso, tudo o que eu podia sentir era ele. Eu não me mexi, ele também não. Ficamos naquele momento frágil entre amizade e algo maior, equilibrados na beira de uma linha que sabíamos que iríamos cruzar, mas não apressamos, porque às vezes o espaço entre duas pessoas, a espera, é onde a verdade existe, e naquele silêncio eu soube que isso não era mais só um vínculo passageiro, era algo que não podíamos nomear, mas não podíamos negar. Naquela noite, Mateus não voltou para casa, ele não disse que ficaria, eu não pedi. Aconteceu naturalmente, como se ambos soubéssemos que precisávamos de companhia, de segurança perto de alguém que nos entende. Nós nos sentamos no sofá, ligamos a TV, mas esquecemos. Disso há muito. O ombro dele se apoiou levemente no meu braço ficou atrás dele, no início sem tocar,
só perto, perto o suficiente para sentir o calor. Eu achava que nunca me sentiria seguro ao lado de ninguém. Mateus disse, a voz baixa, como se temesse ouvir em voz alta, como se eu sempre precisasse esconder essa parte de mim. Ele não falava só de ser visto, falava de ser aceito, da parte que ambos enterramos por anos, com medo do que significava, do que o mundo diria. Você não precisa se esconder aqui. Eu disse suavemente, não comigo. Ele virou o rosto levemente, o suficiente para nossos olhos se encontrarem. Sua expressão se abriu, algo frágil e verdadeiro brilhando. Gratidão, talvez, ou alívio. Então, devagar, ele encostou a cabeça no meu peito, como se testasse se o chão o sustentaria. Sim, meu braço o envolveu sem hesitação. Era necessário, natural. Ele soltou um suspiro que eu não sabia que ele estava segurando, como alguém finalmente podendo respirar depois de anos. Fingindo que estava bem, eu sentia o coração dele batendo firme e rápido sob minha mão e percebi que o meu batia junto. Não falamos por um tempo, não precisávamos. Aquele abraço quieto, íntimo, seguro, foi a primeira vez que o deixei entrar completamente. E embora nada mais acontecesse, algo mudou. Porque quando você anseia por intimidade por tanto tempo, até um momento de abraço, de ser conhecido, pode mudar tudo. Naquela noite, eu acordei com Mateus dormindo em meus braços e pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinho. A luz da manhã se infiltrava no chão da sala, desenhando linhas douradas na manta amassada que compartilhávamos. Mateus se mexeu levemente, o rosto contra o meu peito, como se pertencesse ali, e naquele momento eu senti isso por completo. Não era confusão, não era temporário, era amor. Eu não sei quando começou ou como cresceu no silêncio entre nós, mas era real, inegável, e mais profundo do que eu permiti sentir em anos. Quando Mateus acordou, seus olhos encontraram os meus na luz suave da manhã e eu vi algo ali que eu mal ousava esperar. Ele não se mexeu, no início não disse nada, só me olhou como se precisasse ter certeza de que eu ainda estava lá, que isso não era um sonho. Eu não planejei isso acontecer. Ele sussurrou: Eu sei. Eu disse: Eu também não. Silêncio. Então ele se sentou, massageando a nuca, de repente ansioso. Mas eu não me arrependo. Ele disse, a voz rouca. Ontem foi a primeira vez que me senti eu mesmo, como se eu não fosse estranho ou quebrado. Meu coração doeu com isso porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Você não é quebrado, Mateus, eu disse suavemente. Você é corajoso o suficiente para querer algo real. Seus olhos marejaram e ele balançou a cabeça como se não acreditasse, mas ele parou. É complicado. Eu sou o pai de Lucas. Eu. Ele parou. Isso é errado, não é? Eu soltei o ar devagar. Eu não acho que o amor é errado, mas é complicado. Ele me olhou, procurando. Então, o que fazemos? Eu me inclinei para a frente e coloquei a mão na dele. Temos que ser honestos um com o outro e conosco. Mesmos, ele apertou minha mão como se não quisesse soltar. Eu tenho medo, ele admitiu. Eu também. Eu disse, mas prefiro ter medo e ser real do que seguro e entorpecido.
Mateus assentiu devagar, e então, com todo o medo ainda em sua voz, ele sussurrou as palavras que eu nunca pensei ouvir. Eu acho que te amo. Não foi dramático, não foi ensaiado, foi cru, quieto e assustador, mas era verdade, e eu senti algo em mim se suavizar. Uma ferida antiga que eu enterrei finalmente começou a curar. Eu pressionei minha testa na dele. Você não precisa dizer isso perfeitamente. Eu sussurrei. Você já fez. Naquele espaço quieto, a verdade entre nós finalmente se revelou, sem mais fingir, sem mais quase, só nós. Depois daquela manhã, nada foi igual, mas de algum jeito tudo ficou bem. Mateus não parou de vir, mas agora não eram só visitas casuais ou olhares disfarçados. Nós passávamos tempo só nós dois, caminhadas quietas ao entardecer, conversas longas na varanda depois que Lucas dormia, coisas pequenas, sinceras, não era apressado. Éramos cuidadosos, respeitosos, isso, seja o que for, era importante demais para estragar com pressa, mas aos poucos, dia a dia, o amor se entrelaçou, em tudo. Ele deixava seus livros espalhados na minha mesa, eu preparava café para ele do jeito que ele gosta, muito doce, ele assoviava enquanto dobrava roupas, desafinado, mas encantador. Eu comecei, a esperar por aqueles sons para ele. Lucas não notou muito no início, mas uma noite brincou quando saiu com amigos. Vocês 2 passam mais tempo juntos do que eu com vocês 2. Mateus e eu nos olhamos, a sala ficou silenciosa. Foi o momento em que soubemos que tínhamos que encarar isso, ser honestos, não só conosco, mas ao si, com o mundo ao nosso redor. É assustador, mas também libertador. Uma noite, sob as luzes suaves piscando no quintal, Mateus se virou para mim com um sorriso silencioso. Se isso fosse só uma história, ele disse: aqui é onde tudo se encerra. Eu ri baixinho. Que bom que não é só uma história. Ele se aproximou mais e me beijou. Eu parei, o ar entre nós brilhava de dúvida, mas não era mais medo, era quase como surpresa, espanto. E então eu fiz, eu o beijei, não como nos filmes, sem drama ou desespero, só suave, verdadeiro. Aquele beijo dizia: eu te vejo, eu escolho você, eu não tenho mais medo. Ficamos assim, debaixo do céu cheio de estrelas, dois seres de mundos tão diferentes, unidos por algo que nem esperávamos, mas nenhum de nós podia se afastar. Com o tempo, Lucas descobriu, não foi fácil. Houveram perguntas, conversas, desajeitadas, silêncios, mas no final, aceitação. Ele viu o que tínhamos, viu que não era um romance passageiro ou um erro, era amor, talvez fora dos padrões, talvez inesperado, mas real. E agora, anos depois, sentado ao lado de Mateus na varanda, nossos dedos entrelaçados, às vezes eu me lembro da primeira noite que ele bateu na minha porta, quão inocente tudo parecia, quão impossível tudo parecia, e como, apesar de tudo ser tão estranho, se tornou o mais importante que já me aconteceu. Ele era só o amigo do meu filho até aquela noite, até que ele se tornou o homem que me mostrou que eu podia sentir de novo.
o homem que me ensinou que o amor verdadeiro nem sempre bate quando você está pronto. Às vezes ele bate quando você está sozinho e entra com uma blusa simples, olhos cheios de medo e um coração transbordando de esperança. Ele era só o amigo do meu filho, mas amar ele se tornou a coisa mais sincera que eu já vivi.